Tiago capítulo 1, a partir do verso 2 ao verso de número 7. Todo mundo achou, amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, a partir do 2 ao 7. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Igreja, verso de número 3. Verso de número 4, igreja? Chama aí. Verso 5. Verso de número 6 vai dizer o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Verso de número 7, igreja. Pense de tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O verso 8, como um belo coro que diz: o homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Feche seus olhos comigo. Senhor, fale para conosco por meio da Tua revelação, e que em nome de Jesus, em cima não somente da leitura que estamos fazendo esse mês, mas em cima dos propósitos que nós estamos fazendo, do jejum, da oração, em todo o movimento que estamos fazendo esse mês, que o Senhor possa se revelar a nós por meio desse texto, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Sente nesse momento, amém, por favor. Há um dito popular que diz o seguinte: se a vida te der limões, o que você faz? Faça uma limonada. Porque nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que se encontraram em situações complicadas e de forma alguma eles se vitimizaram. Pelo contrário, eles lutaram, batalharam e por causa disso desonrou a eles. Podemos dar um exemplo fascinante de Ruth. A vida foi trazendo a morte do seu sogro, a morte do seu cunhado, a morte do seu marido, e ela se encontrou passando fome, e ela decide voltar com Noemi para a terra de Noemi, e lá se encontra mais uma vez passando fome. Ela poderia ficar chorando a eternidade, se lamentando, chorando, vitimizando, mas não, ela toma um posicionamento diferente. Ela decide agir, ela decide buscar alimento, ela decide correr atrás, e por causa disso, Deus honrou a vida daquela mulher de forma inimaginável. Nós não podemos ficar nos vitimizando de algumas coisas. Talvez é interessante a gente pensar: pastor, é errado chorar? É errado se frustrar? É errado lamentar? De forma alguma, de forma alguma. Pelo contrário, bem-aventurados que... Mas entenda uma coisa, o choro tem um prazo. A dor tem um prazo, as lamentações, as frustrações também têm um prazo diante de Deus. Tanto que a Bíblia, o salmista vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, há um prazo para o choro, da noite ele não passa. Da noite ele não passa. Quem crê nisso dá um glória, amém, amados? O sofrimento tem um fim, tudo tem um fim. Há um começo pela dor, há um momento que há de terminar, há um processo na vida. E é interessante quando a gente fala isso, porque o que Tiago está dizendo é que nós temos que ter alegria no meio da tribulação. Parece uma loucura compreender isso, mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: a tribulação, ela tem um propósito, e lembre-se, a tribulação também tem um prazo para terminar. Quantos estão passando por uma luta aqui? Levanta a sua mão. Você entendeu? A sua tribulação tem um propósito para acabar. Tem um prazo diante da ordem de Deus. Isso é muito importante. E aqui no texto, o que nós vamos ver é que ele quer que a gente coloque uma alegria em cima disso. Tem um outro tipo de pensamento. No verso 2 ao verso de número 8, a qual nós lemos, Tiago trabalha 4 pontos que eu quero trabalhar, 4 verbos que nós encontramos do verso 2 ao verso de número 8. O primeiro dele é considerar, é repensar. No verso 3 ele traz o terceiro verbo, que é o saber.
sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então o terceiro verbo é saber, o que Tiago está apresentando para nós, veremos. O terceiro está no verso de número 4, em que Tiago 1, verso 4, ele vai dizer o seguinte, olha, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falem nada. O terceiro então é deixar, nós temos que permitir que a tribulação cause em nós aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para com a nossa vida. E o último é pedir, onde ele vai dizer do 5 ao 8, que nós temos que pedir algo a Deus. Se lhe falta sabedoria, peça a Deus. E é de certo que o tempo não nos permite concluir os 4. Por isso, se você quiser saber os 4, vem à noite. Veja, verso de número 2. Se você puder deixar aí no Data Show, vai ser benção. Primeiro ponto que ele vai falar é sobre considerar a aflição com uma atitude alegre. Sintam-se alegres. Tende a grande alegria quando enfrentarmos várias provações. João capítulo 16, verso 33, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Não somente isso, mas Paulo e os apóstolos vão dizer para a igreja, lá em Atos 14, 22, que eles animavam os crentes e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Logo, o sofrimento faz parte da vida do crente. O sofrimento faz parte da nossa vida, assim como todo crente tem que entender que o deserto faz parte dos nossos caminhos. O deserto faz parte da nossa vida. O povo caminhou no deserto, Elias foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, nós também seremos levados pelo Espírito Santo para o deserto, para sermos o quê? Provados. O que Tiago está dizendo é que nós temos que considerar as aflições. Mas nós sabemos que as aflições surgem por meio de 3 questões. Primeiro, a aflição surge, ou as tribulações, ou as aflições, as tribulações, surgem pelos simples fatos de sermos seres humanos. Doença, decepções, questões emocionais. Pelo simples fato de sermos seres humanos, isso surge na nossa vida diariamente. O segundo motivo pela qual a aflição surge é pelo fato de nós sermos crentes. Satanás perturba o crente. Essa é a verdade, sim ou não, né? Ele gosta de perturbar o crente. O mundo também para nós gera tribulações absurdas, porque nós somos santos e o mundo nos leva a um caminho de pecado. Nós temos que ter princípios, prioridade. O mundo elas vão ter, faz o que você bem quiser. Então, aflições e tribulações vêm pelo simples fato de sermos seres humanos, por sermos crentes, e o outro porque nós criamos tribulações. Quando vocês passarem por tribulações, o verbo aqui significa encontrar, se deparar com. Logo, um crente, ele passa pela tribulação, ele se depara com uma. O crente não cria tribulação. A gente não pode criar problemas, amém, amados? Veja, a questão é, considerem, repensem, meditem na alegria que há nas provações. É um entendimento de reavaliar as coisas que antes eram importantes, mas agora que eu estou em Cristo, tem um valor único. Olha a mentalidade que Ele quer que a gente entenda, que a gente repense. Quando você estiver por meio da tribulação, repensa nisso. Antes, quando você não tinha Cristo, muitas coisas tinham valor, mas agora que você caminha com Cristo, o conceito do que era, o que é valioso, o que não é, muda. Antigamente, na tua vida, talvez, antes de aceitar Jesus, a família não tinha prioridade, não tinha muito valor. Talvez o cuidar da sua esposa, o ser amoroso, ser um pai amoroso, uma mãe amorosa. Mas quando você se converte, você entende que é um chamado de Deus, que a sua família é um presente de Deus, e agora você trata ela com mais amor, com mais alegria. Reavaliem, repensem, considerem, porque o que Tiago está dizendo é o que Paulo nos informa lá em Filipenses capítulo de número 3, lá no verso de número 7 ao verso de número 8, a qual nós conhecemos de cor, que ele vai dizer o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor, e não somente essas coisas, mas considero
tudo uma completa perda. Comparo com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo. O que Tiago está nos orientando, como Paulo também, é que a gente veja a tribulação de uma forma alegre, não porque nós gostamos de sofrer, não porque nós achamos legal o peso da doença, a dor que a doença traz, não é isso. Mas ele quer dizer, reconsidere por aquilo que ela produz em nós. É o que ela produz que é valioso, não a dor, não o momento, mas o que ela vai produzir. Devemos avaliar as tribulações à luz do que não está presente agora, mas do que nos espera. Olhe sempre a tribulação por aquilo que vem depois e não pelo momento. Porque antigamente as coisas tinham valor, não tem mais, porque quando eu estou em Cristo, a minha mentalidade de ver as coisas mudam. Por isso, considerem, reavaliem algo diferente. Numa das quartas-feiras, no culto da tarde, eu fiz uma comparação, eu faço questão de refazê-la. Quantos aqui já fizeram tricô? Levanta a sua mão. Eu nunca fiz, só estou fazendo como exemplo, né? Não sei nem misericórdia. Vocês já fizeram tricô? Alguém já fez tricô colorido? Quem já fez tricô colorido? Bacana. O tricô, quando você começa, quem olha, vê algo sem forma, não é verdade? Mas na sua mente você já visualizou o que você vai fazer, como vai ser. Aí você está fazendo lá. As pessoas olham e falam assim, que negócio é esse? Uma cor para um lado, a cor para o outro, está tudo sem forma, não tem sentido. Mas na sua mente, você já sabe que aquilo vai virar uma meia, ou vai virar, talvez a Luciana que está com uma netinha agora, né? Vai virar um gorrinho, ela consegue visualizar, porque é ela que está fazendo. Mas quem está por fora, quem está de fora, não compreende. E eu quero dizer para você que quando a gente não compreende, parece algo desorganizado, sem forma, vazio, parece feio, não tem sentido, uma linha colorida azul aqui, outra vermelha ali, uma amarela, parece um negócio confuso. A gente precisa entender algo muito importante. Às vezes a vida, parece que as coisas estão sem sentido, mas Deus já viu a obra pronta na minha e na tua vida. Deus já viu e visualizou aquilo que nós seremos na mão dEle. E isso é importante. Pastor, não estou entendendo o que eu estou passando. Deus está fazendo a sua vida, está moldando a sua história, e por isso que a gente não compreende o que a gente passa agora. Mas lá na frente, quando a obra estiver pronta, nós vamos receber a glória do Senhor. É algo pronto, é uma obra perfeita, é algo que Deus está fazendo. E por isso que Tiago diz, gente, reconsiderem. Porque Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus, ele não deixou que a cruz fizesse com ele desistisse. Por quê? Simples. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Quando Deus está construindo os passos de Cristo, Deus fez questão de mostrar para ele o que iria acontecer depois que ele passasse pela aflição da cruz. E o texto vai dizer que, pelo contrário, quando ele viu a alegria que lhe foi prometida, o verso continua dizendo, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Quer dizer, eu sei da dor, mas eu sei que eu vou viver algo muito maior depois dela. Então a minha tribulação agora tem um sentido, ela tem um motivo. Eu não sei, eu não entendo. Jó não entendeu o que aconteceu, mas depois ele teve dupla honra. Quer dizer, todas as vezes que eu e você estivermos passando por tribulação, lembre, Deus está construindo a minha história e esse momento é necessário porque depois dele vai vir algo grandioso. Quando Jesus estava no sofrimento, quando ele estava na cruz, você sabe quem ele pensou? Pensou em você. A alegria dele foi uma êxtase tão grande que ele passou pela cruz para que você pudesse estar com ele no céu. Isso é algo que Paulo quer que a gente reconsidere. Há uma alegria, há uma bênção esperando depois da aprovação. Quantos creem isso? Dá uma glória a Deus, amém, amados? E olha que interessante, nós precisamos visualizar. Pastor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo por quê. Lembre-se, Deus está tricotando, Deus está fazendo, Deus está mexendo. Ah, mas eu não consigo explicar. Lembre-se, Jó também não sabia. Deus tinha prazer em Jó, mas ele não sabia. E no final, Deus também não explicou para ele, ele só recebeu a bênção em dobro. Às vezes a gente quer explicação de tudo. Já parou para pensar nisso?
Senhor, vamos sentar aqui, me explica isso aqui. Às vezes a gente não vai ter. A gente não vai ter. Mas o que a gente vai ter é uma dupla honra esperando a gente em nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Por isso, irmãos, não julguem o Senhor, nem a obra do Senhor pelo que nós vemos. Considerem as provações com alegria, porque o trabalho de Deus ainda não está completo. Fala para a pessoa ao seu lado assim, o trabalho de Deus ainda não está completo na sua vida. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus, amém, amados? Isso é importante. É uma luta, mas ainda não está completo. Olha para a doença, diz isso, olha, está doendo, mas ainda não está completo. Isso é muito importante, isso tem que estar queimando nos seus corações, em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que o texto diz, que Tiago nos leva a pensar, o segundo verbo, é o saber. É ter uma mente esclarecida. Verso 3, pois vocês sabem que, quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança. O crente precisa ter uma mente esclarecida, ter entendimento de alguns princípios. Eu quero apresentar alguns para vocês. O primeiro, veja, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o provou a fim de aumentar a fé dele. Pense no que Deus está tentando nos ensinar, porque a fé sempre é provada, Deus sempre nos prova para tirar o melhor de nós. Deus sempre vai provar você para tirar o melhor de você, Carlão. Deus sabe que dentro de nós podemos fazer muito mais, e às vezes a gente não faz. E como que a gente descobre que nós podemos fazer isso? Deus coloca uma tribulação na tua vida para você acordar. Pastor, eu não sabia que eu tinha um dom de oração, até que alguém adoeceu na minha casa e eu comecei a orar. Misericórdia, isso não é um dom, todo crente tem isso. Oração faz parte da vida. Ah, pastor, olha, eu não sabia que eu era uma pessoa que acordava de madrugada para jejuar ou para fazer oração, mas a situação veio um problema, veio uma questão na minha vida financeira e eu comecei a jejuar, comecei a buscar, eu comecei a sentir algo diferente. É Deus que está causando isso para ver se você acorda, crente. Deus cria tribulação para tirar o melhor de você. Deus quer te levar aqui, mas a tribulação que vai te, a provação que vai te levar a chegar aqui, você reclama, você foge, cria desculpas, justifica sempre. Não tem como Deus tirar o melhor de você. Não tem como. Repita comigo, a fé sempre é provada. Veja, Deus sempre nos prova para tirar o melhor de nós, mas, porém, entretanto, contudo, Satanás nos tenta sempre a fim de tirar o pior de nós. Enquanto Deus quer tirar o melhor, Satanás quer mostrar o pior. Tendo isso em mente, misericórdia, isso tem que ser um princípio para nós. É uma luta, é um deserto. Deus está querendo mostrar algo que eu não sei a respeito de mim mesmo. Deus está querendo que eu seja uma mulher de oração. Vamos ser bem sinceros aqui, quantos aqui quando passaram por problema não começou a ler mais a Bíblia, não começou a orar mais, não começou a fazer mais jejum? Quantos já passaram por isso? Levanta sua mão aqui. Essa é verdade. Às vezes nós temos que ser provados porque a gente está parado, a gente está assim, tá bom, tanto faz, quanto fez, ó céus, ó vida, né? A gente está assim, aí Deus precisa dar uma mexida na gente, porque Deus sabe que tem coisas maiores para sair dentro de você. Há uma mulher de oração nesse lugar, há um homem de oração nesse lugar, há profetas, profetisas, há homens e mulheres que cantam com vozes angelicais. Você crê nisso, amados? Vocês têm isso, Deus colocou algo especial para nós, Deus nos deu um dom especial e muitos de nós temos que começar a nos mover por meio disso. Não espere a aprovação chegar, não espere as aflições chegarem, comece a se mover por fé, amém? A segunda coisa que ter a mente esclarecida nos traz é que a provação trabalha em nosso favor e não contra nós. A provação trabalha em nosso favor e não contra nós. Vamos supor que o irmão Jean encontrou um minério e ele precisa avaliar esse minério para ver se de fato tem ouro ou não tem ouro naquele terreno. Ele pega esse minério e leva para o avaliador. Ele mostra a amostra para o avaliador e, como disse, a amostra em si não tem muito valor. Mas depois que o avaliador olha, depois que aquele minério que foi levado é aprovado, aquilo que antes não tinha valor, agora vale milhões. Você é um homem rico, você é um homem milionário. O que eu quero dizer com isso? O Senhor vai nos avaliar por meio da tribulação. E ali, se nós formos aprovados, eu quero dizer o seguinte, você se torna um homem de fé e Deus tem coisas muito grandes para a tua vida.
Veja, algo que talvez para nós não tem muito valor, talvez nós estamos com medo, essa tribulação é isso, aquilo, a outra. Deus está avaliando a nós para vermos se nós somos ou não homens e mulheres perseverantes diante do Senhor. Quem vai avaliar a sua fé são as provações, é o fogo que avalia, são as dificuldades da vida, são as doenças da vida, aflições que vêm pelo simples fato de sermos humanos, aflições que vêm pelo simples fato de sermos crentes. E quando ela encontra fé na gente, quando encontra perseverança na gente, quando encontra tudo isso em nós, nos tornamos valiosos aos olhos de Deus. Nós nos tornamos valiosos aos olhos de Deus e temidos aos olhos do diabo. Quando você vence uma tribulação dando glória a Deus, quando você passa pela prova dando glória a Deus, o diabo cai por terra e Deus te glorifica de uma forma sobrenatural. Isso é bíblico, tem valor nisso. Melhor dizendo, por isso que 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 7 diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Entenda uma coisa, que em nome de Jesus, as tribulações, elas trabalham a nosso favor. Ela trabalha ao nosso, não contra nós. Quando olhar um problema, não veja como algo contra você, mas a teu favor, porque por meio disso, uma vez vitorioso, você vai receber honra e glória da parte de Deus. Paulo vai dizer algo incrível. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Quantos estão passando por problemas aqui? Mais uma vez, levanta sua mão. Você consegue imaginar que esse sofrimento vai lhe trazer uma glória muito maior do que a dor que você vive? Deus vai te fazer viver coisas muito maiores do que isso que você vive agora. Isso é bíblico. Diga a pessoa do seu lado assim, a aflição trabalha a teu favor e não contra você. Isso é muito importante. E a terceira coisa que Tiago quer que a gente repense, que a gente entenda, tenha uma mente esclarecida, é que as aflições ajudam a amadurecer. O que Deus deseja produzir em mim e em você através da aflição? Repita comigo, paciência, perseverança, capacidade de prosseguir em meio às dificuldades. É isso que Deus quer produzir na gente. Porém, pessoas imaturas são pessoas impacientes. Sim ou não, amados? Impacientes. E a impaciência anda junto com a incredulidade. Uma pessoa impaciente não acredita que pode vencer a tribulação, acredita que não pode vencer as aflições. Uma pessoa impaciente se vê tomado por ela uma sensação de que já que não dá, eu vou estagnar. Já que não dá, eu vou ser negligente. Já que não dá, eu vou ser preguiçoso. Para que eu vou orar? Não acredito que vai mudar. Estou há anos aí, não muda isso. Hebreus 6, verso 12 diz que para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as... Quantos querem promessa de Deus aqui? Fé e paciência é o segredo para isso. Fé e paciência. E é interessante a gente parar para pensar nisso, porque assim como a paciência e a incredulidade andam junto, a fé e a paciência também andam juntos. Até porque precisamos de paciência para viver as promessas que Deus tem na nossa vida. Lá no capítulo 10 de Hebreus, no verso 36 diz, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. Fala para a pessoa ao seu lado assim, seja paciente. Marido, fala para sua esposa, seja paciente comigo, amém? Isso é benção, isso é forma, minha esposa não está aqui, mas vem, seja paciente. Eis uma chave para a gente alcançar uma bênção. Fé e paciência, fé e paciência. E como nós alcançamos isso? Pela aflição, pela aflição. Sabemos que o que acontece quando o crente não aprende a esperar no Senhor, traz tristeza no lar. Quando o crente não aprende a esperar, traz tristeza no lar. Alguém se lembra de Abraão?
Quando Deus tinha uma promessa para Abraão, ele estava esperando, Deus não falou, ó, não está no prazo, não está no tempo. E ele foi movido não por intimidade, como pregamos ontem, mas ele foi movido por seus achismos. E por causa disso, pela impaciência dele, ele teve um filho que não era do casamento. Ele teve um filho com a escrava. E o que aconteceu naquela casa? Confusão, porque impaciência gera confusão dentro de casa. Tanto que a mulher de Abraão arrumou o problema e manda a mulher embora, o negócio fica, o filho reclama com nós, e aí só Jesus na causa. Por causa da impaciência, Pedro quase matou um homem. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no Getsemane, Pedro já pegou a faca, já cortou a orelha do cara, pegou a orelha, senão ia pegar a cabeça dele. A impaciência traz morte dentro da nossa casa, traz morte espiritual na nossa vida. E aí Jesus falou, o que você está fazendo? Você está doido? 3 anos, que homem impaciente é esse? Verdade que ele era zelota, mas a gente entende isso. Mas veja, a impaciência gera em nós um fruto de tristeza no lar, tristeza na vida, morte espiritual. Por isso que Tiago diz, vocês precisam reconsiderar e ter uma mente transformada em relação à tribulação, porque a sabedoria traz o entendimento de que as tribulações podem fazer em nós e por nós algo sobrenatural. A luta que você está passando pode trazer para você algo sobrenatural. Uma honra, uma glória que ninguém nunca viu antes, algo que é somente para você, porque a tribulação, a aflição, as provações, os desertos produzem algo bom dentro da gente. E eu quero terminar nesse momento dizendo para você algo muito importante. Nós temos ceia e, como disse, ainda faltam 2 coisas, eu deixo para o culto da noite. Quando eu digo para vocês que nós temos, quando eu digo não, o texto diz isso, eu enfatizo isso, que nós não podemos olhar as tribulações, os problemas, como homens e mulheres tomadas de medo, eu quero que você compreenda algo importante. Nós não podemos ter medo da aflição, porque tem medo do problema quem não entende o que ele pode gerar na gente. Vocês entendem isso, sim ou não? Tem medo de luta, tem medo de doença, tem medo de problema, quando você não entende o que ele pode gerar na gente. Guarda isso no teu coração. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus, sermos maduros. Romanos 15:4 diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Pastor, recebi uma notícia do médico que está me dando medo. Tira esse medo de lado, porque você entendeu como servo e serva do Senhor, quem veio quarta sabe o que eu estou dizendo, você entendeu de forma exemplar, que tudo que está diante de nós é porque Deus quer tirar o melhor da gente. Enquanto Deus quer tirar o melhor, o diabo quer dar o pior, quer tirar o pior da gente. Vou colocar um problema diante do ciclano, da Nazaré, pode sair algo sobrenatural nela. Mas se ela não tiver paciência, vai sair o pior dela. Se você não tiver paciência, vai sair o pior da tua vida. As suas palavras vão ser de maldição, palavras de morte. A sua mentalidade vai ser tomada pelo medo, pela insegurança. Mas o texto está dizendo, porque tudo o que está escrito foi escrito para nos ensinar, para o nosso entendimento, para o nosso saber, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Quem me dá paciência? A palavra do Senhor. Quem me dá coragem? A palavra do Senhor por meio do seu Espírito. Agora eu quero te fazer um convite. Eu quero que você mentalize algum problema que você está tendo. Qual é a aflição que você está passando? Quais são as dificuldades que você está passando? Quais são as lutas que você está passando? Pensa nessa tribulação. Pensa nela nesse momento. Pensa nela. E agora entenda uma coisa, isso que você está passando é como o bordado que Deus está fazendo na tua vida. Parece sem forma, parece sem sentido, está doendo, não tem sentido porque disso, daquilo. Deus já viu a obra pronta, a gente está passando por ela ainda. Deus tem algo grande, Deus vai fazer algo grande na minha e na tua vida. Então essa dor, essa situação que você está passando, reconsidere isso. Então eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero que você, guardando o que foi dito em Romanos capítulo de número
15, verso 4, que a paciência e a coragem vem da palavra. Eu quero que você olhe os desafios da tua vida, as aflições, e eu quero que você se coloque como um servo do Senhor, sem medo diante disso, e você possa dizer o seguinte: doença, eu não vou fugir de você. Você pode repetir comigo? Diga assim: enfermidade, eu não vou fugir de você. Por que eu estou pedindo para você dizer isso? Eu quero que você leia bem alto, Isaías capítulo 28, verso 16. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. Eu quero que você pega isso em nome de Jesus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina. Que pedra é essa? Cristo Jesus de Nazaré na nossa vida. E ela vai dizer que está bem firme e fundada. E o que está escrito? Aquele que crer não se apresse. Para de fugir dos problemas, para de fugir, começa a reconsiderar, começa a saber, ter um entendimento de que o que nós estamos passando, nós vamos passar porque Deus está nos testando, estamos sendo provados e Deus vai tirar o melhor de nós por meio da provação. É isso que Tiago quer de nós, e ele ainda diz: ore com fé, não tenha medo. Não tenha medo das aflições, nós precisamos nos posicionar, e servo é isso. Eu sei que é o meu Senhor, eu represento o meu Senhor, e aonde eu estiver, eu creio em nome de Jesus, que se tiver alguma tribulação, eu não vou ter medo, eu vou passar por ela, eu vou vencer, porque eu sei que depois dela, Deus está preparando uma mesa para mim, os anjos vão me servir como serviram Jesus no deserto. Há uma bênção, uma promessa, porque Deus está construindo, e Ele já viu a obra pronta. Eu quero ver minha vida cheia e completa da presença do Senhor. Eu quero ver a sua vida em nome de Jesus, cheios das bênçãos do Senhor. Então eu quero te fazer um convite essa manhã maravilhosa. Se você está passando por alguma luta, por algum problema, sai do teu lugar, vem ao altar, vamos orar juntos ao Senhor e declarar: olha, Senhor, estou no seu altar, porque eu não tenho medo das tribulações, eu não tenho medo do que eu estou passando. Se eu estou passando enfermidade, em nome de Jesus, eu me posiciono em Cristo Jesus. Há uma pedra colocada para dar fundamento, e nela está escrito: olha, não se apresse, pare de fugir, não tenha medo, encare, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar na minha vida. Se você crê nisso, vem ao altar enquanto nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Nesse momento eu te convido, vamos clamar ao Senhor, vamos nos colocar em posição de honra, em posição de oração. Pega o microfone, Joey, vem cá para mim, por favor. É momento de nós encararmos, não há nada que possa tirar a gente do propósito de Deus, não há nada que possa nos impedir, nós precisamos avançar. É a aflição que é um problema, que é a tribulação que você está passando, então você precisa enfrentar, precisa encarar, é uma luta, é uma dificuldade, então você precisa orar: Senhor, em nome de Jesus, eu decreto na tua autoridade, eu vou passar por isso, eu não entendo, eu não compreendo, mas de uma coisa eu sei: o Senhor tem um projeto muito maior para mim, o Senhor tem uma promessa maior para mim, em nome de Jesus. Enquanto a irmã Jo vai orando, começa a orar no seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, aqui, já trabalhando, ungindo, limpando, extirpando os pecados. Senhor, com o perdão dos nossos pecados, eu te peço, Espírito Santo, age de uma forma deliberadamente forte, poderosa, vai arrancando de dentro de nós todo sentimento faccioso, tudo que não provém de ti, toda a intenção do mal. Pai, aqui tem homens e mulheres que precisam ser curados, precisam de uma resposta, precisam da tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, toda doença psicossomática vai batendo retirada, toda doença do espírito, agora na sua alma, que está agora triste, por causa de uma palavra, por causa de uma notícia que não provém de ti, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, tudo que foi lançado na sua vida, oh Espírito Santo de Deus, para te derrotar, amém. Agora cancelada toda derrota, tudo aquilo que foi te desejado, para que tu não pudesse prosseguir, para que tu não pudesse avançar no reino do Senhor. Aleluia. O Senhor diz que pelas suas pisaduras fomos curados através da tua morte de cruz. Aleluia. Sara teu corpo, Senhor. Aleluia, Deus. Vai arrancando tudo aquilo que não provém de ti. Aleluia. No coração, nos órgãos, na espina, na medula, no coração, nas articulações, diabetes.
Aleluia. Como aquele que te busca vai te achar. Aleluia. Vai te brilhar. Oh, Deus. Nossos filhos, toma Vai quebrando, filhos Senhor, vai que quebrando, aqui, Deus. Senhor, se encontram fora da tua presença. Ó Espírito Santo, tu que convence o homem da falência do pecado, do juízo, entra com teu poder, vai atrai-os com amor. Senhor, todo nome de Jesus, espírito Pai. que não provém de ti, bate retirada da tua igreja. Aleluia. Seja curado, seja liberto. Em nome de Correntes que Jesus. tem te aprisionado. Aleluia. Que muitas das vezes não te deixam chegar até a tua igreja. Senhor, Aleluia, aqui, Deus. movimenta, Senhor, o teu poder. Aleluia. Vai agora passando com a tua mão poderosa, extirpando, limpando, Senhor. Em nome do teu filho amado, agora libera uma bênção para o teu povo. Pai, em nome de Jesus. Aqui os homens que estão aqui, que eles possam estar agora diante do teu trono, e aqueles que não conseguem orar, que tu, Espírito Santo, Senhor, venha estar agora entronizando, orando por nós, elevando até o teu altar, Senhor, as nossas orações. Senhor, ajuda-nos. Oh, Senhor, libera-nos, sustenta-nos, Senhor, com teu poder e com a tua glória. Pai, tem homens e mulheres aqui esperançosos, Senhor, ardentes e querendo a tua presença. Aleluia. Querendo o teu amor, os teus projetos, os teus sonhos, não os nossos, Senhor. Todo espírito que não provém de ti, todo espírito Aleluia. de Jezabel, todo espírito de tranca-rua, tudo aquilo que não se chama Deus, que saia, bata retirada em nome de Aleluia. Jesus. Senhor, ponha teu povo em liberdade. Amém. Para que possa te aceitar, para que possa crer em ti. Pai, em nome de Jesus, toma tua serva, tira toda incredulidade, tudo aquilo que lançaram na vida dela para destruir, quebra essas correntes, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu te agradeço Amém. por essa vida, entra com teu poder e glória, vai agora, Senhor, firmando seus passos, abençoando, em nome de Jesus. Senhor, toda doença do mal, câncer, tudo aquilo que não provém de ti, ser curada. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Senhor, traz o bom encontro, traz o amor, traz a esperança, traz a paz, enche Amém, esse Deus. casal de alegria. Aleluia, Alegria Deus. do primeiro amor, da sua constância em alegria no casamento. Senhor, fortalece essa aliança em nome de Jesus. Senhor, todo pensamento que não estiver cativo a ti, que bata retirada em nome de Jesus. Aleluia. Fortalece seu povo, Senhor. Aleluia. Dá força na caminhada, abençoa, sustenta, libera, Senhor, das tuas bênçãos e do teu poder. Amém, Deus. Pai, aqui com a certeza da Aleluia. vitória. Entra, Senhor, nesse Manassés de Campo Aleluia. de Tarepas. Amém, Agora, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Aleluia. batiza. Aleluia, Em nome Espírito do Santo de Deus. Espírito, em nome do Espírito Santo. Amém, em Deus. nome de Jesus, batiza. Amém, libera, Deus. libera. Em nome de Jesus, Aleluia. Senhor, toda doença mental que esteja no corpo, vai sarando, vai limpando. Derrama agora do teu poder e da tua glória. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé, amados, rapidamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele pode derrotar qualquer um que se apresse, mas ele nunca vai derrotar um crente que enfrenta os problemas. Quantos aqui são homens e mulheres que vão enfrentar as dificuldades em Cristo Jesus? Amém?